Deus vai falar contigo aqui nesta noite. Deus não levantou essa campanha aqui à toa, Deus não levantou essa campanha aqui para exaltar aquele que está à frente desse trabalho, para exaltar o pastor dessa igreja, a pastora, não. Deus levantou essa campanha para avivar o teu coração, o teu altar. E se assim for nessa noite, o encerramento dessa campanha, com certeza que você e eu sairemos aqui transformados no Espírito Santo do Senhor. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Toda a igreja repete: 1, 2, 3. Não se apagará. Podeis acertar nessa noite. Você já deve ter ouvido falar dessa história. Você já deve ter caminhado um pouco sobre o livro de Êxodo, a chegar em Levítico. Já deve ter ouvido falar que após o Senhor livrar os seus filhos ali do rei Faraó no Egito e colocar eles ali no meio do deserto, passando um longo período sobre o deserto, Deus então suscita no coração de Moisés para que Moisés construa um templo, um tabernáculo, um templo móvel. Enquanto a nuvem do Senhor estivesse parada ali eles ficariam, ali eles adorariam. Porque muitos que estavam no meio dos hebreus eram egípcios. E muitos tinham aprendido a adorar deuses dos egípcios. Eles tinham um templo fixo. Então Moisés ali, com muita maestria, sendo liderado por uma voz forte, uma mão forte, a mão do Senhor, começa a construir o tabernáculo. E esse tabernáculo é construído com tudo do bom e do melhor. E sobre esse tabernáculo é construído um altar. E quando falamos em altar, quando pensamos em altar, assim como o pastor falou, pensamos neste altar. Quando vem a nosso coração altar, nós pensamos em um altar e no culto da igreja. Mas o altar que meu Deus está se referindo nesta noite é o altar do teu coração. O altar do meu Deus, do Altíssimo, tremendo, Jesus cheiroso, nessa noite quer falar conosco, é o altar do teu coração. O altar declamando o meu pastor, ele canta que o meu Deus me trouxe aqui nessa noite para falar, é o altar do teu coração. Ele canta o teu flaço, antes. Após o tabernáculo estar pronto, o altar também fica pronto. E este altar é o altar do holocausto. É o altar que seria oferecido sacrifícios ao Senhor para perdoar pecados. Ao ler essa história, ao ler esses capítulos, eu me perguntei ao Senhor: Senhor, dentro do tabernáculo existiam coisas lindas, maravilhosas. Dentro do altar do pastor tinha ali a arca da aliança. Por que a arca da aliança, que era tão tremenda, tão bonita, com aqueles anjos feitos de ouro, sobre o corpo de Jacó, não estava na entrada do altar? Por que não colocaram as coisas lindas, maravilhosas, que os artesãos daquela época construíram na entrada do altar? Como seria maravilhoso você chegar e dar de frente com aquilo lindo, maravilhoso? Mas não. Diante do tabernáculo, na entrada, tinha um altar de sacrifício. E o meu Deus me falou: filho, porque para entrar dentro do tabernáculo, para entrar dentro da minha casa, para entrar dentro do meu tabernáculo, precisa estar limpo e puro de coração. O altar estava na frente, porque antes de entrar dentro do tabernáculo, você tinha que se entregar, você tinha que sacrificar ao Senhor. E quando alguém entrasse para falar com o Senhor, vocês tinham que estar com o tempo limpo, com o teu coração limpo. Ele me coloca o teu flaço, altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de você. Altar é lugar de se entregar ao Senhor. Ele me canta o teu flaço, ele me canta. E eu te pergunto aqui nessa noite: como está o teu altar diante do Senhor? Você já se pergunta hoje: como está o teu altar diante do Senhor? Questionamos todo dia por que Deus não fez isso, não fez aquilo, não faz isso. Mas não questionamos como está o nosso altar
E enquanto o teu altar estiver desconcertado, o fogo do Espírito Santo não vai descer sobre ele. Vai entrar campanha, vai sair campanha, vai entrar tudo, vai sair tudo, vai entrar festa, vai sair festa. E da maneira que você adentrou, você vai sair. Porque altar desconcertado, meu Deus não vem. Ele me canta o deflaço, declamando o deflaço, declamando ele canta. Deus fala com Moisés: Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. O fogo do altar arderá. A responsabilidade de manter o fogo no altar era do sacerdote. A responsabilidade de manter o fogo aceso toda noite era do sacerdote. O sacerdote quem tinha a obrigação de colocar lenha sobre o altar. O sacerdote que tinha a obrigação de tirar cinzas pela manhã do altar e colocar lenha com combustão. Em 1 Pedro 2, versículo 9, o Senhor me diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não sou eu que estou te dizendo que você é o sacerdote do Senhor. É o meu Senhor que está te dizendo. E eu quero te dizer esta noite, não sei se você entendeu o que eu quero te dizer, mas se você é sacerdote do Senhor, você tem a obrigação de manter a chama, o teu altar com lenha, e a lenha tem que ser boa, a lenha tem que ter combustão. Ele me ama, porque faça, ele me ama. É você que tem a obrigação de colocar o teu altar em ordem. Mas você fica questionando a Deus se o teu altar está todo bagunçado e desconcertado. Se naquela época a obrigação era dos filhos de Arão de manter o holocausto em ordem, de manter o altar em ordem, e se hoje Deus te fez o sacerdote, eu te pergunto por que o teu altar está bagunçado? Ele me canta, não é fácil, ele me ama, sou eu que canta. O altar tem que ter lenha sobre ele. O fogo só descerá se tiver lenha. Mas a lenha tem que ser boa. Muita gente tem colocado palha sobre o altar, e o fogo vai descer do mesmo jeito. O fogo vai pegar sobre a palha, vai. Mas infelizmente em pouco tempo ele vai se apagar de novo. Porque palha não tem combustão. Porque palha pega, mas logo apaga. Ele me canta o deflaço. Qual é o tipo de lenha que você tem colocado sobre o teu altar? Qual é o tipo de lenha que você tem colocado no teu altar? Tem tirado a cinza que tem ficado? Porque se houver cinza, o fogo não pega. A obrigação de colocar a lenha é tua, e a de mandar fogo é do Senhor. E o teu Senhor manda te dizer que quando o teu altar estiver em ordem, quando a lenha estiver em combustão, quando a cinza for retirada, lá no céu ele mandará um fogo sobre a tua vida, e as coisas começarão a acontecer na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu colégio, na tua vida secular. Mas enquanto isso você continuará vivendo esta vida lá do tempo. Ele me canta, o deflace, ele me ama. Tira a cinza do teu altar. Sabe por que é que muitos têm largado a igreja? Não é culpa do pastor, não é culpa da pastora, não é culpa do líder. É porque